Provérbios 10, 29. Diz assim a palavra de Deus: o caminho do Senhor é o refúgio, mas é a ruína dos que praticam o mal. O mesmo caminho abençoa quem é íntegro e destrói quem é mau. Aqui é a ideia de que não dá para misturar o que não presta no caminho de Deus. O Salmo número 37, versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Vamos orar? Senhor, não pode ser mais um culto, mais uma pregação. Eu posso ter saudade de um amigo que morreu, eu posso ter saudade de um parente, mas eu não quero ter saudade da tua presença. Só tem saudade da tua presença quem se perdeu, porque eu sei que o melhor sempre está à minha frente. O melhor culto, a melhor palavra, a melhor oração. E eu sei que esse dia o Senhor tem uma porção para nós, uma porção que nos levantará, nos colocará em pé, uma porção que vai inflamar minha alma, incendiar os meus dias, vai acalmar o meu ser, vai trazer solidez para a minha jornada. Chega de instabilidade, chega de oscilação, chega de ser manipulado pela vida e pelos acontecimentos. Nós queremos ter uma certeza tão profunda que nada arranque de mim as verdades do teu evangelho. Fala conosco nesta manhã, ó Espírito. Fala tão profundamente que eu entenda que o Senhor está aqui, em nome de Jesus, amém. Os dois textos que li nos falam de caminhos. Um caminho que prospera um homem que firma os passos no Senhor, e um caminho que destrói aquele que levianamente quer brincar nesse caminho. Sim, o Evangelho é um reino de seriedade. O Evangelho não é um lugar para você se distrair, para você fazer terapia, um lugar para você se sentir melhor. O Evangelho é uma vida. O Evangelho é radical. Não adianta normalizar o que não tem normalidade. Ou é ou não é. O Evangelho não é para quem gosta. O Evangelho é para quem quer casar com Deus. Deus não quer que você goste dele. Deus quer a sua vida para ele. Deus quer você para ele. Deus não quer um momento, um culto, um período. E é muito difícil se manter nos passos do Senhor. Por quê? Por conta dessa praga chamada desânimo. O desânimo é a arma mais eficaz que o diabo tem para arrancar você dos caminhos de Deus. O desânimo. A ideia que eu tenho, lendo o Salmo 37, 23 e Provérbios 10, 29, é que se eu não desviar, se eu não procrastinar, se eu apenas ficar no caminho, eu vou vencer. Apenas ficando no caminho, apenas. O Senhor firma os passos de um homem justo. O Senhor firma. Não é velocidade, é passo, é processo. Agora, tem momentos que nos tentam a nossa alma. Momentos aparentemente sutis assim, mas que desconcertam tudo, bagunçam tudo. E esse momento, ele vem para me tirar do caminho mesmo. Eu estou fazendo tudo certo, eu estou me organizando, eu estou focado na presença de Deus, eu estou limpando a minha vida, eu estou fazendo o que está ao meu alcance, Deus fazendo o que eu não posso. Mas quem nunca teve, no meio de uma jornada cristã, vontade de jogar tudo para o alto, largar tudo e ir embora? Quem nunca? Eu já. Tenho certeza que você também, você que está em casa também. Porque o desânimo, ele vem rastejando discretamente. O desânimo não surge como um monstro. O desânimo surge bem discretamente, rastejando atrás do sofá, atrás da estante da sala. E de repente o desânimo entra em nós e ele começa a se esconder atrás das nossas roupas, atrás da nossa maquiagem,
atrás de um penteado maravilhoso que você fez, atrás da sua bela Bíblia, atrás do seu aleluia, do seu glória a Deus. O desânimo muitas vezes ele começa a surgir atrás do seu cristianismo, do seu voluntariado. Ele não assusta, ele não é perceptível no radar das pessoas, porque o desânimo ele é tão ousado, que ele é capaz de se esconder até atrás de um sorriso. Eu posso sorrir e ainda assim estar desanimado. Eu posso responder para as pessoas: está tudo bem, e eu ainda assim estar desanimado. Eu posso chorar rios num culto e ainda assim estar desanimado. Mas você acha que ele é sorrateiro? O desânimo nunca para. Nunca para. O desânimo ele é insaciável. Ele é faminto. Ele começa sorrateiro, mas logo ele começa a invadir sua rotina, seu trabalho, sua casa, seu café da manhã, seu almoço, sua alimentação, seu banho. Daqui a pouco ele começa a devorar absolutamente tudo, ao ponto de não sobrar nada referente a futuro, nada referente à esperança, nada, até que saia da sua boca aquela palavra clássica: a vida não vale a pena, servir a Deus não vale a pena, parar é a melhor opção. Mas ele não começou aí. Ele não começou nessa frase. O desânimo é algo que sempre vai rodear nossa vida, como um cupim, como um verme, que vem sorrateiro, minúsculo, enquanto a gente viaja de uma estação para outra, de uma fase para outra, ele sempre está ali, porque os perigos estão ali. E você sabe qual é um dos grandes perigos que trazem desânimo para nós? Sabe qual é? É quando você assiste a prosperidade dos ímpios. Isso desanima. Um dos maiores estragos ao nosso coração é assistir a prosperidade dos ímpios. Eu não sei você, mas eu já vi pessoas tendo muito sucesso sem nunca orarem. Eu já vi pessoas prosperando muito, ganhando muito dinheiro, e não honram a Deus, não são dizimistas, não são ofertantes, não fazem nada em prol do reino de Deus e ganham dinheiro. E o maior conflito que a gente tem é quando eu sirvo a Deus piedosamente, quando eu sirvo a Deus de forma intensa, e eu vejo o inferno inteiro desabando sobre a minha cabeça, agoniado, sofrendo tragédias vindo, e outras pessoas que não estão nem aí para Deus triunfando. Se você não tomar cuidado nesse momento, a sua visão vai se deturpar. Se você não tomar cuidado, é nesse momento que essa praga que está atrás do sorriso, atrás da maquiagem, ela vai invadir o seu coração. Sim, o nosso maior problema não é lidar com o nosso fracasso. O nosso maior problema é lidar com o sucesso dos outros, enquanto nós ainda não ficamos bem-sucedidos. Talvez seja por isso que Davi escreveu o Salmo 37, 1 e 2. Talvez seja por isso. Ele diz: não se aborreça. Por quê? Por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. É como se Davi falasse: olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é ser fiel a Deus e ver uma pessoa que não liga, um ateu, um incrédulo, mas ele está dizendo: olha, não permita que um momento de agonia faça você tirar uma conclusão precipitada. Não permita que um momento de desgosto ali, de você olhar, não se aborreça. Não se compare. Davi está dizendo: se você continuar no caminho e for um homem justo, mesmo quando
aparentemente você está fazendo algo à toa, em vão, porque esse sucesso logo murcha. Isso que você chama de bênção, de realização, e que você senta no sofá e fala: puxa vida, de que me vale a pena servir a Deus, se aquele que não serve, que não tem compromisso tem. Davi diz: isso vai murchar e secar, e se isso parar você vai ser interrompido por nada, porque amanhã ou depois você vai parar a sua vida para descobrir que você parou por uma erva que murchou e por nada. Escute, o grande objetivo do desânimo é parar a sua caminhada. O grande objetivo do desânimo é colocar caraminholas na sua cabeça de que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena ser fiel a Deus, porque você compara a sua vida com a vida dos ímpios, compara a sua vida e você diz: não há diferença alguma, mas a Bíblia diz que o Senhor firma os passos de um bom homem. O Senhor firma os passos. Davi está dizendo: o Senhor não firma um destino, o Senhor firma passo. O Senhor firma passo. E quando nós falamos de passo, a gente está falando de processo. A gente está falando de andar. Não está falando de correr. Passo. Uma coisa de cada vez. Significa que se Deus firma os passos, nós estamos falando de um tempo que não está no nosso controle. De uma época que não está. E aí eu me pergunto quantos estão aqui desanimados. E antigamente você disfarçava o desânimo, mas hoje você não faz nem questão de disfarçar. Você não vê a hora de alguém perguntar se você está bem, para você despejar logo: ah, mais ou menos, a gente vai levando. Há uma necessidade, e o desânimo vai dominando tudo, ele vai matando tudo, ele vai impregnando, ele muda o cheiro, ele muda o ambiente, ele muda a adoração. O desânimo faz você ser uma pessoa sem esperança, você se torna uma pessoa intragável, ninguém quer conversar com você, porque você se torna um matador de sonhos, um destruidor de tudo. E veja, o desânimo sempre está nos rodeando, e Davi está dizendo: o Senhor firma os passos. Ou seja, não é porque você se acha digno que é a hora de receber. Não é porque você se acha que está sofrendo muito, que Deus agora vai parar tudo para te dar. Entenda, o desânimo não é vencido quando você recebe o que quer. O desânimo é vencido quando você entende o que Deus tem para você. O desânimo não é vencido quando você ganha o carro, quando você assina um novo contrato, porque senão Deus vai tratar você como criança. A criança para de chorar quando recebe o que quer, e criança não recebe herança. Escute, desânimo não é coisa, desânimo é uma mentalidade, e você ganha e perde com a sua cabeça. Absolutamente nada do que você está passando é em vão. Escute o que Deus manda eu te dizer: hoje eu vou lidar com os seus passos. Eu quero saber aonde você está andando. Eu quero saber com quem você está andando. Eu quero saber qual é o caminho que você está caminhando, porque muitas vezes nós somos atormentados pelo desânimo, e ao invés de firmar os passos, paramos de andar para questionar o caminho. Tem um monte de gente que ao invés de andar o caminho, está brigando com o caminho. Ao invés de andar, está discutindo com o caminho. Por que caminho? Por que não foi agora? Por que caminho? Parece que Deus me esqueceu de mim. É um desafio, irmãos, ser visionário. Tem uma frase que eu amo, que o realista, ele está indo, mas o sonhador já esteve lá. É um desafio andar pela fé. É muito desafiador, porque a gente conhece o que Deus reservou para nós. Você vem num culto e eu falo para você: levanta a sua mão e receba. E você levanta a mão e diz glória a Deus. E nós oramos aqui para ver o sobrenatural. E você fica muito animado, porque Deus tem promessas para corações dependentes. E você fica muito animado, mas ainda assim você precisa sair daqui, e de uma hora você sabe o que Deus vai fazer, mas simultaneamente depois você tem que lidar com o que é. Sim, eu sei o que Deus vai fazer, mas eu vivo no que é. Isso desanima. Você ora falando sobre o que Deus vai fazer, mas quando termina a oração, você tem que lidar com o que é. Você adora derramando sua alma naquilo que Deus vai fazer, mas quando você termina de adorar, você tem que lidar com o que é.
Você ouve uma palavra e vai recebendo sobre o que Deus vai fazer. Mas daqui a pouco você entra no teu carro, no teu ônibus, no teu Uber ou a pé, e você vai lidar com o que é. E às vezes a visão de Deus dentro da nossa alma arrebata o nosso espírito. Entra aquela alegria tremenda, a gente pula, a gente dança, a gente se energiza, a gente sabe que tudo pode, mas voltar para casa é terrível. E é sobre isso que Salomão fala. A Bíblia responde tudo. Provérbios 13, 12. Lê comigo no 3. Provérbios 13, 12. 1, 2, 3. A esperança que atrasa, a esperança que se retarda, deixa o coração doente. Desânimo, ainda não aconteceu. Eu sei tudo que Deus tem para mim, eu sei como é que vai ser, mas pastor, o que é não dá, está me matando. Eu digo para você que confesso que tem momentos que seria melhor não saber o que Deus tem para mim. Porque é muito duro saber o que Deus tem para mim e algumas vezes encarar o que é. Pense em Davi. Samuel vai até a casa dele e diz assim: você vai ser rei. Rei. Pega o óleo. Ele sabe que vai ser rei. Mas logo depois que Samuel vai embora, para onde ele vai? Para o pasto. Ele sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Mas o momento dele não é de rei. O momento dele é de pastor. Se eu pudesse escolher, eu ia dizer: Deus, não me fala o que o Senhor vai fazer. Porque é muito difícil lidar com uma promessa versus uma realidade. É muito difícil. Seria melhor continuar cuidando das ovelhas. Seria melhor aqui recolher cocô de ovelha, tosquear a ovelha e chegar no momento de ser rei e acontecer. Mas é muito difícil voltar a cuidar das ovelhas, sabendo que um dia eu vou ser rei, mas eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai ser, e a ansiedade, e aí eu sempre vou querer acelerar o processo, porque se Deus falou que eu vou ser rei, e eu ainda estou cuidando de ovelhas, se Deus falou que a empresa vai faturar muito, se Deus falou que o meu filho vai ser resgatado, se Deus falou que o meu casamento vai ser curado, se Deus falou que o meu ministério vai estourar, mas espera aí, eu chego aqui na igreja e tem meia dúzia de gato pingado, eu entro em casa, eu chego do culto dizendo: Deus vai restaurar, Deus vai restaurar. Eu nem entro em casa, toco o telefone e o que parecia ser ruim ficou pior. Eu não consigo entender. Até ontem eu me sentia feliz cuidando de ovelhas. Até ontem eu me sentia feliz com a minha vida simples. Mas agora eu fiquei sabendo que eu vou me tornar rei. E eu estou angustiado porque é o que Deus falou versus o que é. É isso que desanima. É isso que, se você não cuidar da sua cabeça, você pode se destruir. Como é que eu vou continuar cuidando desses bichos fedidos aqui, sabendo que Deus me chamou para ser rei? Porém, você tem que aprender uma coisa. A bênção, ela depende de dois fatores. A bênção depende de Deus. E a bênção depende de você estar preparado para o que Deus tem para você. Nós nos apegamos ao que Deus diz e esquecemos de nós. A gente ouve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa. Mas algumas vezes eu não permito Deus cuidar de mim. Eu amo esse texto, Salmo 23. O Senhor é o meu e nada me faltará. Isso é uma promessa. A promessa de que eu posso passar por todo o aperto, nada vai me faltar. E aí alguns falam: mas eu estou passando necessidade, pastor. Você está passando necessidade porque da distância entre Deus ser o seu pastor, e Ele prometeu isso, e você deixar Ele ser o seu pastor, você de fato confiar nele, você de fato entregar a Ele. Veja, uma bênção não se realiza sem que você esteja pronto para ela. Não é porque Deus prometeu que será cumprido. Deus promete, mas você tem que fazer sua parte para se enquadrar naquilo que Deus prometeu. E uma bênção sem preparação não é uma bênção, é uma maldição. Deus te dar o que prometeu a você, sem que você esteja apto para viver o que Deus prometeu para você, não vai te fazer bem, vai te fazer mal. E às vezes a bondade de Deus
está exatamente em não nos dar o que prometeu no tempo que nós queremos. A bondade de Deus se manifesta em muitas vezes não promover a nossa vida do jeito que Ele quer, no tempo que nós queremos, porque nós não estamos prontos. Eu não sei se você lembra do filho mais novo, da parábola do filho pródigo. Você lembra disso? Deus tinha uma bênção para ele. Qual era a bênção? Metade do que tudo que o pai tinha era dele. Metade de todo o patrimônio. O pai tinha 2 filhos, mas ele acorda um dia e ele quer desfrutar rápido demais do que ele precisa. Ele diz para o pai: pai, me dá a minha parte da herança, faz o que o senhor quiser fazer aí, eu quero ir embora, eu quero viver. Aquilo era dele, aquele patrimônio era dele, aquele dinheiro era dele, mas não era para aquele tempo, não era para aquela hora, mas ele queria, ele tinha pressa. Quando você quer o que é seu de direito, fora do tempo que Deus estabeleceu, isso vai machucar você, isso vai ferir você, isso vai judiar de você. E eu sei que alguns aqui estão com muita pressa, estão dizendo: se Deus não fizer esse mês eu morro, se Deus não fizer esse mês eu desanimo. Tolo, não é você que sabe, é Deus que sabe, é Deus que tem, é Deus que pode. Hoje, em nome de Jesus, vence esse desânimo. Deus não tem compromisso em te dar o que você quer, é dar o que você precisa. E Deus não vai desgraçar a sua vida, não. Deus ama você. Se eu que sou mau cuido da minha filha, se eu que sou mau me preocupo com ela e não dou pedra, dou pão, imagine o nosso Pai que é bom, quanto Ele cuida de você. Em nome de Jesus, essa serpente do desânimo rodeia a tua cabeça, essa serpente do desânimo coloca caraminholas em você, essa serpente do desânimo que começou atrás do sorriso, começou atrás da paz do Senhor, começou atrás do cântico, ela estava aí sorrateira, muita gente não percebeu, mas Deus trouxe essa palavra porque Ele viu que o diabo está calculando milimetricamente para vazar a adoração, para vazar a fidelidade, para vazar a fé. Muita gente não percebeu ainda, mas Deus já percebeu o que o diabo está fazendo, e maior é o que sai da boca de Deus do que o que sai da boca do diabo. E essa palavra virá como uma espada no teu interior. Todo desânimo cai por terra hoje. Eu não preciso ver, eu preciso caminhar. O Senhor firma os passos do justo, o Senhor firma os passos do adorador. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Repreenda o desânimo da tua cabeça, repreenda o desânimo da tua vida, repreenda o desânimo dos teus dias. Não é porque eu não recebi que Deus falhou, não é porque eu estou vendo que Deus falhou. Repita comigo bem alto: eu sei que Deus sabe quando me abençoar. Deus sabe quando te abençoar. Deus sabe quando te abençoar. Deus sabe quando curar essa enfermidade. Deus sabe quando abrir essa porta. Deus sabe quando promover você. Deus sabe quando fazer você assinar esse contrato. Deus sabe, você talvez não está pronto. Deus sabe, mas é meu, é seu. Essa cura é sua, ninguém vai tirar o que Deus prometeu para você. Deus não volta atrás da sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu Ele vai cumprir. Mas não é só Deus. E cadê você? E cadê você firmando os passos no caminho? E cadê você dizendo: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida? Deus sabe quando estamos prontos para ser abençoados. Deus sabe quando estamos prontos. Não ore para Deus abortar nenhum caminho. Não ore para Deus acelerar nada na sua vida. Não faça parte de campanhas de milagre urgente. Céu não trabalha com urgência. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. E algumas vezes Deus vai nos fazer esperar, nos desacelerar. É como se Deus falasse: não, você pulou, volte e refaça o caminho. Já teve aquela sensação de ser puxado para trás? Já teve a sensação de alguns sucessos da sua vida serem tirados? Tudo que você conquista sem processo não é seu. Não queira nada sem processo. E algumas vezes Deus vai voltar para estaca zero para andar de novo. Não estou te punindo, estou te dando algo definitivo.
E algumas vezes você não vai entender por que a tua vida está sendo puxada para trás. Você fala, meu Deus, nada está dando certo, nada, eu estava bem, eu estava legal, eu estava dando glória, e de repente a porta fechou, tudo apagou, e Deus está falando, você vai voltar para o começo. Você vai voltar para a linha de largada. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Vai refazer o caminho. Eu estou te preparando para aquilo que eu preparei para você. Eu estou preparando você para aquilo que eu te preparei. Não estrague, porque o que eu preparei é perfeito. O que eu preparei é perfeito. E não me venha com essa arrogância dizendo que você sabe como é. Não me venha com essa arrogância de você saber, eu sei o tempo. Não me venha com essa arrogância, eu estou vivido, eu estou experiente. Porque a minha Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, não me venha com a sua arrogância, não me venha com a sua prepotência, porque a minha Bíblia diz que todavia está escrito que olho não viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pega a sua arrogância, joga ela no lixo, pega essa sua expertise, joga ela fora, pega essa sua bagagem de vida, joga ela pelo ralo, porque tu não viu, tu não ouviu, tu não imaginou. E o que você vai fazer? É firmar teus passos e deixar quem viu fazer, deixar quem ouviu fazer, deixar quem pensou fazer. Firma os teus passos. Repita comigo: uma bênção cedo demais não é uma bênção. Respeita as etapas. Algumas vezes Deus não quer fazer através de nós, Deus quer fazer em nós. A gente está tão focado nos outros, e Deus dizendo, tolo, eu faço depois com eles, eu quero fazer em você. Está tão desesperado por conta de um parente, por conta de um amigo, por conta de um processo, e eu tenho pressa de fazer em você. Eu quero primeiro mudar você. O caminho é importante para Deus preparar você. E eu sei, meus irmãos, que Deus tem planos para nós. Agora, o sucesso, a realização, não tem a ver com o outro. Cada um de nós tem uma estrutura, cada um de nós tem uma bagagem, tem coisas que nos realizam e são diferentes uns dos outros. Cuidado para você não olhar para o sucesso dos outros e deixar o desânimo entrar na sua vida. Começar a criar bobagens. Repreenda o desânimo hoje. Pare de olhar. Olhe para você. Algumas vezes a gente quer ter filho, e Deus não permite a gente ter filho, porque muitos de nós nunca fomos bons filhos. E Deus algumas vezes espera você ser um bom filho, para você aprender a ter um filho. Alguns de nós querem casar. Eu quero casar. Mas tu nunca foi um bom namorado, tu nunca foi uma boa namorada. Nunca soube respeitar o sentimento dos outros. Mas eu quero casar. Alguns querem ser pastor. Meu sonho é ser pastor. Mas nunca foi um bom obreiro. Nunca foi um voluntário. Nunca foi responsável. Alguns querem ser líderes, mas nunca se submeteu a ninguém. Nunca foi liderado. Nunca foi submisso. Nunca foi ensinável. Outros querem ser empresários, mas quando eram empregados, nunca se submeteram a um jugo de obedecer, de cumprir horário, de atender expectativa. E Deus diz, eu te amo, não desanime, mas eu preciso firmar os teus passos. Eu quero ler de novo o Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Jesus deu passos por 33 anos. 33 anos, até chegar na redenção. Ele poderia ter vindo ao mundo adulto. Qual o problema? Mas ele escolheu vir no ventre de uma virgem. Ele escolheu passar por todas as etapas. Jesus mamou no seio de Maria. Jesus aprendeu a engatinhar. Jesus deve ter usado fralda, com certeza. Jesus aceitou ter fome e sede. 33 anos. Lembra de Satanás com ele no deserto? O começo do ministério de Jesus começou com 30 anos de idade. Do 0 aos 30, ele era quase um anônimo. Viveu em Nazaré, e uma vida tão simples, que o único lugar que Jesus não fez milagre foi exatamente o lugar que ele passou mais tempo da vida dele, que foi em Nazaré. E ele disse que o profeta não tem honra na sua própria casa.
Quando ele vai para o deserto começar o ministério, o que o diabo tenta fazer? O diabo tenta acelerar o processo. O diabo chega para ele e fala assim: ó, transforma essas pedras em pães, para aliviar a sua fome. Vamos acelerar aqui, vamos manifestar teu poder logo. Ele diz: não. Ah, não, faz o seguinte, ó, vai lá no pináculo do templo, pula de lá, e manda os anjos vir te salvar. Um batalhão de anjos, vamos acelerar esse processo aí, Jesus. Vamos lá, vamos mostrar teu poder, vamos se mostrar para o mundo. O Senhor é o grande, não é o todo-poderoso. Pula lá. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá, Jesus, me adora aqui, ó, me adora aqui, rapidinho. Dobra o joelhinho aqui, e eu te darei todos os reinos desse mundo. Para que ir para a cruz? Para quê? Para que passar por tudo isso? Dá uma ajoelhadinha aqui, ó, e você tem tudo. Mas Jesus sabia que uma bênção cedo demais não é uma. Não, ele sai dali, ele vai arrumar 12 cabecinhas de coco, ele vai ter trabalho com um, ele vai ter trabalho com outro, ele aceita ser traído, ele vai multiplicar pão e peixe, ele vai transformar água em vinho, ele vai se permitir ser traído, ele vai instituir o dia da ceia, ele vai para o Calvário, ele vai enfrentar Pilatos, ele vai enfrentar Barrabás, ele vai enfrentar Nicodemos, ele vai ouvir Nicodemos, ele vai andar sobre as águas, ele vai lidar com a incredulidade de Pedro, ele vai lidar com Tomé. Só que a glória que ele recebeu é uma glória que nunca poderia ter vindo de outra forma, porque uma bênção cedo demais. E Jesus sabia que é impossível você ser coroado sem antes ser crucificado. Primeiro a cruz, depois a coroa. E essa é a doença da nossa geração, não querer processo. A gente quer a cura sem a dor, a gente quer a porta aberta sem a porta fechada, a gente quer a ressurreição sem a morte. Abra seus ouvidos. Você nunca vai se sentir capaz de agradecer a Deus por estar bem, se antes você não se sentiu mal. Você nunca será capaz de agradecer a Deus por uma porta aberta, sem antes saber o que é uma porta fechada. Eu encerro dizendo que se você não agradecer a Deus, elogiá-lo no degrau que você está, o desânimo vai te destruir. E ele está aí já. Ele já está aí, colocando ideias idiotas na sua cabeça, colocando conclusões precipitadas, dizendo que Deus errou, que Ele não preparou algo para você. Mas hoje você tem muito motivo para agradecer a Deus no degrau, porque talvez você não chegou lá, mas você não é mais quem você era. Talvez você não chegou ainda nos portais eternos, mas você não está mais onde Deus te encontrou. Você já andou bastante, você já sabe tudo o que Deus fez. O diabo odeia aquele que elogia a Deus no degrau que está. Satanás tem raiva daquele que no degrau que está, levanta a mão e fala para o desânimo: vai lamber sabão, desânimo, porque Deus está me preparando para aquilo que Ele preparou para mim. O diabo odeia aquele que é grato em cada etapa. O diabo odeia aquele que é grato. Não veio o que eu esperava, mas veio a porção do dia. Não veio o que eu previ, mas veio o que Deus tem para mim. Eu olho para o que eu tenho que ser, e olho para aquilo que é, e eu fico com o que tenho que ser. Eu nunca ando pelo que vejo, eu sempre ando pelo que sai da boca de Deus. Oh, meu irmão, é por isso que Paulo diz em Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Irmão, é na pressão que se aprende a lutar. É na pressão que você mede a força de um homem. É na angústia que você mede a força de uma mulher. E uma bênção cedo demais não é uma bênção. E eu vim aqui para dizer hoje: o desânimo quer parar a sua jornada, e Deus manda dizer para você: firma teus passos e continua.
Não deseje uma bênção antes da hora que eu tenho para você. Não me peça para fazer algo antes da hora que eu planejei. Não olhe para mim, porque clamas, diga ao povo que marche. Deus sabe a hora, Deus sabe o que fazer. Deus sabe, Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana, Deus não empata. Ele vence todas as batalhas. E Ele manda eu gritar desse altar: continue andando, continue na simplicidade, continue com a boquinha fechada para o que está acontecendo lá fora. Continue, não repare no ímpio, não repare no caminho dos outros, não repare nas casas, não repare nos avanços, não repare. Olhe para mim e continue, olhe para mim e continue. Tenha uma visão do que eu vou fazer e não ligue para o que está acontecendo. Você é diferente, o que eu tenho para você é diferente, o que eu tenho sobre a sua vida é especial. E uma bênção cedo demais não é legal. Eu tenho uma hora, eu tenho um dia, e até essa hora chegar eu te sustentarei. Até essa hora chegar eu curarei tuas feridas. Até essa hora chegar, toda noite eu derramarei o meu bálsamo. Chegará em casa cansado, estressado, mas não tem uma manhã que o desânimo vai te pegar. Enquanto você dorme eu te renovo, enquanto você dorme eu cuido de você, enquanto você dorme eu vou mostrando que cada degrau fui eu que calculei. Ao degrau do choro, ao degrau do abandono, ao degrau de espalhar, ao degrau de se afastar, mas ao degrau do milagre, ao degrau da alegria, ao degrau da provisão, ao degrau do amadurecimento. Eu estou falando com você. O homem mau eu não quero saber, mas o adorador, aquele que serve, aquele que ama e firma os passos do meu caminho, eu, o Senhor teu Deus, cuidarei de ti. Não apresse aquilo que precisa de tempo para crescer. Não acelere o crescimento. Crescimento tem tempo. E aquilo que eu estou te dando, diferente do diabo, que dá com uma mão e tira de outra, diferente do diabo, que depois de uma noite de prazer envergonha no outro dia. O que eu tenho para você, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. O que eu tenho para você ninguém tira. Quando eu dou, é teu, meu filho. E essa empresa não é o diabo que te deu, fui eu que te dei. Esse casamento não foi o diabo que te deu, fui eu que te dei. Esse ministério não foi o diabo que te deu, fui eu que te dei. Esse trabalho fui eu. Não apresse o que eu te dei, porque o que eu te dei é teu. O que eu te dei não te destrói. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus manda eu te dizer: não desista, porque o tempo não acabou. Não desista, porque eu ainda estou no trono. Não acelere o que está no meu cronograma. Deus está te dizendo: se ainda não chegou, tem motivo. Se eu ainda não fiz, tem um motivo. E quando vai acontecer, pastor? Quando vai acontecer? Levanta a mão. Vai acontecer quando for a hora. Vai acontecer quando Deus quiser. Vai acontecer quando eu vou ser restaurado, quando meu filho volta para casa. Quando vai acontecer? Vai acontecer quando não for para você perder. Vai acontecer quando não for para você ser envergonhado. E o que eu faço enquanto isso? E o que eu faço? Ande, preocupado ande, angustiado ande, sofrendo ande, porque o Senhor firma os passos. Ele firma os passos, Ele firma. Tem hora que eu não aguento andar, Ele pega a minha mão, a mão dele, põe no meu pé. Ele firma o passo, Ele firma o passo. Coloca a mão no seu coração. Eu declaro que Deus firma você. Firma. Firma, fala comigo: firma os meus passos, Senhor. Eu encerro dizendo que Jó perdeu tudo. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu filho, Jó perdeu amigo, Jó perdeu o nome. Mas e aí? Jó 23:10. No meio da perda, olha o que Jó diz: mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Ame o degrau. E se os seus tornozelos estiverem cansados hoje, o Espírito Santo vai colocar as mãos nos seus pés.
o Senhor firma os passos. É como se Ele pegasse no teu pé direito, teu pé esquerdo. Vai, filho. Vai. Vai andando. Não olha para o ímpio, não. Não olha o que estão falando, não. Vai lá. Confia em mim. Eu sei a hora certa. Vai lá. Eu estou te preparando porque eu te preparei para você. Vai lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não queira acelerar nada, não. Não queira acelerar nada, não. Fica na humildade. Faz o seu na humildade. Vai na humildade. Vai lá. Vai na humildade, porque eu estou vendo você. Você está crescendo primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Você está crescendo para baixo. Eu estou te dando raiz. Eu estou te dando alicerce. Eu estou te dando vida. Todo desânimo hoje. Satanás, essa palavra veio porque você é um vagabundo. Você não vai matar essas pessoas. Você não vai ficar atrás dos sorrisos delas. Você não vai ficar atrás das maquiagens. Você não vai ficar atrás. Você vai sair. Você vai embora. O fogo do Espírito Santo vai nos aquecer. Anjos de Deus tocando os seus tornozelos agora. Deus manda te dizer: alinha teu pescoço. Não vire-o. Não tem nada de bom ao lado. Não tem nada de bom ao lado. Para frente. Para mim. Estou te preparando para o que preparei para você. Esse degrau de hoje é eu que preparei. Eu te pus aí. Firma os passos. Para de brigar com o degrau. Para de discutir com o degrau. Para de entrar em crise. Para. Diga para a sua ansiedade que Deus sabe quando. Que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, que o fogo do Espírito Santo se acenda agora. Queima, Senhor. Queima. Toda paralisia, todo desânimo vai queimando agora, vai queimando. Toda dúvida, toda insegurança, toda vontade de morrer, toda vontade de parar, toda vontade de desistir, toda crise existencial vai queimando agora, vai queimando. Vai queimando toda pessoa que perdeu o futuro, perdeu o rumo, meu Deus do céu, vai queimando agora. Vai incendiando de dentro para fora. Se o Senhor é verdadeiro, isso vai acontecer. Se o Senhor está aqui, isso vai acontecer. Se a tua glória está aqui, o Senhor vai levantar essas pessoas. O Senhor vai levantar esse homem, o Senhor vai levantar esse jovem, o Senhor vai levantar essa pessoa. Esse desânimo vai embora agora. Eu vou andar de glória em glória, eu vou andar de vitória em vitória. Vai recebendo renovo, vai recebendo renovo. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar renovo. Vamos colocar em pé. Uma revolução vai acontecer. Uma revolução. Uma revolução. Vem aqui pegar. Deus falou assim para mim, ó. Ilustra, porque alguns não estão entendendo. Vem aqui pegar. Vira para lá. PH é você. Você está aqui hoje. As dúvidas estão tentando vir. O desânimo está vindo atrás de você. O desânimo está vindo. A dor, a solidão, um monte de coisa. Mas você escolheu estar no caminho de Deus. Você escolheu. A Bíblia diz que o Senhor firma os passos.
Senhor firma os passos. Obrigado. Você vai ver uma força surgindo na sua vida, uma resistência surgindo em você. Você vai dizer assim: não é meu isso, não é meu, eu não conseguiria caminhar na velocidade que eu estou caminhando. Deus vai firmar os seus passos. Feche os seus olhos, uma unção vai descer sobre a sua vida agora. Fala comigo: Senhor Jesus, me renova agora. Me renova tanto, Pai, que o desânimo vai sair da minha vida. Você vai sair do desânimo agora. Vai dando glória ao nome de Jesus. Vai dando glória ao nome de Jesus. Uma unção vai descer sobre você. 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 Uma unção. Deus está firmando os teus passos agora. Sai do caminho dos impuros. Vai dando glória, vai dando glória. Eu vejo anjos de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Essa palavra não é para enfeitar o culto. Essa palavra não é para você gostar. Essa palavra é para incendiar a tua alma. Essa palavra é para o diabo cair no chão envergonhado. Essa palavra é para explodir avivamento dentro de você. Essa palavra é para você parar com essa crise, esse monte de pergunta, essa agonia desgraçada. Eu não aguento mais. Você vai fechar tua boca para o mundo. Você vai fechar tua boca para o ímpio. Você vai parar de discutir processo. E você vai viver o ponto de hoje como pastor. Glória, 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 glória. O poder vai descer sobre a tua cabeça agora. Todo desânimo vai morrer agora. Todo desânimo que está paralisando tua adoração, paralisando tua fé, paralisando tua jornada. Não olha para o sucesso do ímpio. Não olha, olhe para mim, diz o Senhor. Vai recebendo o poder, vai recebendo o poder, vai recebendo o poder, vai recebendo o poder. Deus agora vai potencializar a tua alma. Deus agora vai inflamar teu espírito. Comece a ver pelo que é, não pelo que é, pelo que vai ser. Eu sei que tua casa não está legal, eu sei que teu trabalho não está legal, mas olha o que Deus diz. É para isso que você está caminhando. É para isso.